Considerando então esses dois tipos de inibidores, a gente consegue discutir os mecanismos de regulação. Bom, existem três tipos de mecanismo de regulação. A regulação alostérica, que vai ocorrer com as enzimas alostéricas. A regulação por modificação covalente, que ela se dá pela ligação com ATP, né? Então uma reação que vai ser regulada pela presença de ATP ou não dentro da célula. E um terceiro tipo de mecanismo, que é pela indução ou repressão da síntese de enzimas, ou seja, a própria síntese de enzimas vai regular ou vai induzir as reações enzimáticas. Vamos dar uma olhada em cada uma. Bom, com relação à regulação alostérica, ela vai ser feita então por um efetor, né, que a gente viu o efetor. O efetor é essa estrutura, esse composto aqui, que vai se ligar no inibidor no sítio alostérico da enzima. Então o efetor ele se liga no sítio alostérico da enzima. Esse efetor ele pode ter um efeito positivo ou ele pode ter um efeito negativo na reação. Isso faz com que um efetor com efeito positivo ele vai diminuir o Km da reação, aumentando a afinidade da enzima pelo substrato. Então ele vai estimular a reação. Já o efetor negativo, ele vai diminuir a atividade enzimática. Por quê? Porque ele vai aumentar o Km da reação, fazendo com que ocorra uma menor afinidade da enzima pelo substrato. Esse efetor ele pode ser homotrópico, né? Então eu posso ter uma enzima, o substrato da reação vai atuar como efetor, ou seja, se eu atingir uma determinada concentração de substrato, esse substrato vai ter efeito de efetor. Isso quer dizer que se aumentar a concentração do substrato, esse substrato vai começar a se ligar nesse sítio ativo alostérico aqui, provocando um efeito positivo ou negativo na regulação da enzima. Ou ele pode ser um efetor heterotrópico. Tá? O heterotrópico é aquele efetor que é diferente do substrato. Esse efetor heterotrópico ele vai ser um produto final de um conjunto de reações enzimáticas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa figura 5.17 do livro que ele explica isso. Bom, eu tenho aqui um substrato A e aqui tem um substrato de uma via B, de uma via C, que vai formar um produto B. Esse produto B ele vai ser o substrato para a formação do produto D. Tá? Então aqui eu tenho uma enzima que vai transformar B em D. Tá? Esse produto D aqui ele vai ser substrato para essa enzima. Aqui eu tenho uma enzima e vai formar o produto E. Esse produto E ele vai ser substrato para uma outra enzima que está aqui, vai formar o produto F. E o produto F vai ser substrato para outra enzima que vai formar o produto G. Então, mesmo G foi a base, foi o princípio, e A e C, né, foram o princípio para formar B, que foi responsável por formar todos esses produtos aqui, que culminou no G. No momento que eu tenho a formação de G, esse G vai inibir a enzima que vai transformar D em E. Então, o G vai ser o efetor dessa enzima que transforma D em E. Isso vai fazer com que essa reação toda não ocorra. Isso quer dizer o quê? Que à medida que eu tenho um aumento na concentração do produto G, essa reação vai começar a ser inibida.
Esse mecanismo ele é comum como um hormônio vegetal. Um hormônio vegetal ele funciona nesse mecanismo. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de retroalimentação ou de feedback, tá? Que eles chamam também de efeito interruptor de luz, tá? No qual eu vou nesse tipo de mecanismo, à medida que aumenta a concentração desse meu substrato, ele vai inibir a ação da enzima D para E. Aqui tem uma representação desse esquema, mas num jeito um pouquinho mais, eu acho um pouco mais didático. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um substrato, né, que ele vai ser substrato para essa enzima. Essa enzima vai se ligar, vai formar o complexo enzima-substrato. Só que essa enzima também tem um sítio alostérico, então ela é uma enzima alostérica. Ele vai formar um produto A, que ele vai ser um intermediário, né? Cada um desses produtos aqui são intermediários, que vai se ligar numa enzima 2. Essa enzima 2 vai formar um produto. Esse intermediário B, ele é substrato para a enzima 3. Essa enzima 3 vai formar esse produto aqui. Esse produto, ele vai aumentando a sua concentração na célula e ele vai começar a ocupar esse sítio sítio alostérico. E ele vai modificar a estrutura do sítio de ligação, impedindo que o substrato A se ligue, esse primeiro substrato aqui. Isso faz com que toda a rota não ocorra, regulando essa rota, tá? O segundo tipo de mecanismo é o mecanismo de modificação covalente. E essa modificação covalente ela vai se dar pelo processo de fosforilação e desfosforilação de grupamentos fosfatos que ocorrem nas enzimas. Isso quer dizer o quê? Que algumas enzimas elas precisam se ligar com o ATP, então eles precisam ter um processo de fosforilação para que a enzima funcione. Então ela precisa ter esse processo de fosforilação. Então eu preciso ter a transferência de um grupamento fosfato para essa enzima. Ó, eu tenho uma enzima que ela não tem um grupamento fosfato. Então eu vou ter aqui uma proteína quinase, que ela vai pegar esse grupamento fosfato e vai ligar, a enzima vai se ligar nesse grupamento fosfato. A reação inversa também ocorre porque essa enzima vai transferir esse grupamento fosfato para outro produto, para outra substância, né? Então, ela vai se desfosforilar, tá? Vai ocorrer uma desfosforilação. Esse processo aqui, então, vai ser regulado pela presença de ATP e ADP, a presença de ATP e a concentração de ADP, consequentemente, dentro da célula. Então, vai haver uma regulação pela síntese de ATP. Se eu tiver ATP produzido na célula, essas enzimas vão conseguir funcionar. Se não tiver ATP produzido na célula, essas enzimas não vão conseguir funcionar. Por isso que o ATP ele é a principal molécula que vai transferir e receber esses grupamentos fosfatos e, consequentemente, vai transferir elétrons de uma reação para outra. A gente vai ver isso quando for estudar metabolismo, tá? Então, é importante entender esse tipo de regulação porque ele é a base para entender o metabolismo energético dentro de uma célula, tá? Todas essas reações de catabolismo, anabolismo e todo o metabolismo energético dentro da célula, tá bom? Então, o terceiro mecanismo de regulação das enzimas, ela se dá pela indução ou repressão das enzimas, da síntese das enzimas. Isso quer dizer o quê? Que no DNA de uma célula, vamos pensar numa célula de uma levedura, de uma planta de uva. Nesse DNA dessa célula vão existir todas as informações por meio da organização dos ácidos nucleicos e a formação de códons, mas vão existir todas as informações para sintetizar as enzimas. Então aqui as minhas enzimas, elas vão ser sintetizadas em razão das informações que eu tenho no meu DNA. A expressão ou não dessas enzimas, ela vai ocorrer em razão do quê? Das informações que eu tenho no meu DNA
e também da demanda do meio ambiente, ou seja, pela pressão do meio ambiente. Se o ambiente demandar que uma célula de levedura faça a fermentação, pela presença de sacarose no meio e pela ausência ou não de oxigênio, a gente vai ver isso quando for estudar microbiologia enológica, as células elas vão expressar essas enzimas ou vão inibir a expressão dessas enzimas para tentar adequar o crescimento ou adequar a fisiologia da levedura, modular as reações fisiológicas da levedura adequadas a esse ambiente. Exemplo disso é a presença de açúcar no mosto. Por exemplo, se eu tenho uma condição no qual eu tenho uma maior concentração de açúcar nesse mosto, a levedura ela percebe essa condição de açúcar no mosto e faz com que as enzimas responsáveis pela degradação do açúcar e pelas rotas metabólicas de fermentação sejam expressadas, né? Então, isso significa que os fatores genéticos e ambientais eles vão regular a expressão das enzimas responsáveis pelo processo de fermentação. Tá bom? Então, isso que a gente tem que se ter em mente, que as características ambientais e as características genéticas vão regular a expressão dessas enzimas.